Quer falar, Sérgio? Opa! Salve, amigos que estão acompanhando o canal Automotivos Brasil. Bom, mais um elétrico na área, mais uma majestade elétrica na área. Dessa vez, Audi e-tron. Fui! Salve, 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 amigos que estão acompanhando o canal Automotivos Brasil. Espero que vocês gostem, eu estou me abarrando. Um abraço! Gente, começando aqui o Impressões a Dirigir de um excelente Audi e-tron. Esse aqui é o Sportback. Bom, e-tron, um elétrico da Audi. Bom, e aí é aquilo, né? Vamos unir a eficiência à esportividade. Mais ainda, eu estou falando aqui de 408 cavalos, mas mais importante, 67,7 kg vezes metros de torque disponíveis de forma instantânea. Um carro que, apesar de ter 2.720 quilos, ele anda solto, que parece, tá bailando aqui. Muito interessante mesmo. Peraí que hoje o trânsito tá que tá, e o carro é bem grande, com quase 5 metros, então às vezes é uma aventura andar com esse carro. Apesar de que as pessoas respeitam, né, ele é grandão, mas é aquilo, né? Eu tenho muita visibilidade também, mas a gente tem que tomar cuidado. O trânsito do Rio de Janeiro é brabo. Mas eu vou dizer assim, macio demais esse elemento elástico aqui. A suspensão em si é McPherson na frente, Multilink atrás. Mas no lugar de mola eu tenho aqui a parte pneumática. Bem interessante. Esse carro aqui, ele concorre, né, com BMW iX, tanto 40 quanto 50. Lembrando que aqui eu também teria a versão S, né, que tem 503 cavalos e quase 100 kg de torque. Mas esse carro, por exemplo, ele concorre com Jaguar I-Pace, concorre com o novo BYD Tran, que por sinal é o único 7 lugares de mercado, e Mercedes EQC, para não falar também do XC40 da Volvo, né? Só que o XC40 ele é menorzinho, não sei se chega a ser um concorrente. Mas os demais não, acho que vai mais ou menos na mesma pegada. Então, uma referência de eficiência, um carro que tem, por exemplo, 436 km de autonomia, e uma bateria grande, né, de 95 kWh. Os tempos de recarga aparecem aí na tela. Os elétricos vieram para ficar, não há o que contestar. Eles vão vencendo, né, vão encorajando as pessoas a vencerem os medos, né? E um deles era a parte de recarregamento, que agora está diminuindo bastante, postos de recarga também. Então, assim, era o tempo que era o problema, né, e o número de postos. Mas isso, você tem um wallbox em casa, não tem mistério nenhum. Esse carro aqui, engraçado, ainda no capítulo de comparar com os outros, eu vejo assim, que ele é um Audi na essência. Eu senti assim, anteriormente já tinha dado mais voltas e tal, assim, forçando curva, e senti o carro sempre na mão. Então eu tenho elementos aqui que fazem com que realmente esse carro, apesar de ser pesadão, maçudo e alto, ele tem estabilidade. Eu tenho a tração 4, super conhecida, na verdade, a Audi que inventou, né, a tração 4x4 para o asfalto. Até então, até a Audi inserir isso no mercado há muitos anos, 4x4 era sempre uma coisa off-road. A Audi trouxe isso para o mundo on-road. Eu tenho controle de tração e estabilidade, tenho enormes rodas aro 21, perfil 45 pneu, 265 a largura, que quase não dobram na curva. E uma coisa que a vetorização de torque também, né, que faz com que você numa curva gire mais as rodas de fora e menos as de dentro, fazendo o carro escrever, ainda mais no carro 4x4, isso é legal. Mas o mais interessante disso tudo, o centro de massa desse carro é muito baixo, porque as baterias estão aqui no assoalho, entre eixos. Então esse carro é sentadão no chão mesmo. No mais, matéria com tecnologia, né, piloto automático adaptativo, esse carro está com opcional que é o Head-Up Display, pareamento, frenagem autônoma de emergência, pareamento sem fio no caso. O que existe para um carro? Tem aqui, principalmente nesse caso, a massagem no ego. Muito interessante. Bom, seguinte, você que chegou até aqui, considere se inscrever, deixar seu like, seu comentário, para ajudar a viabilizar a gravação de novas matérias e edições. Segue o vídeo. Bom, falar do motor da máquina aqui, bom,
é aquela história que é a estrela principal, né? Então, assim, você comprou porque ele é elétrico. Você comprou porque ele é um Audi? Sim. Você comprou porque ele é luxuoso? Sim. Porque ele é confortável? Sim. Mas no final das contas, você comprou porque ele é elétrico. E aqui a gente está falando dos 408 cavalos eficientes, mas mais interessante do que os 408 cavalos, a gente tem que falar o quê? De 67,7 kgfm de torque disponíveis de forma instantânea. Ligou, eles estão ali. Lembrando que esse carro tem 2 motores. E aí a gente fala de motor, né? É chato, porque sempre que alguém pede para mim, Sérgio, mostra o motor e não sei o que, ao vivo, quando a gente está gravando alguma coisa. E aí, quer dizer, o que acontece? Ó, não sei nem abrir isso aqui, porque eu vou explicar por que eu nem sei abrir isso aqui. Aqui, ó. Agora que eu... Porque simplesmente não precisa. Tá tudo escondido aí por baixo. Então você tem... eu diria que esse carro tem até mais, né, do que eu imaginava. Mas, enfim, os motores ficam nos eixos. Como esse carro tem uma autonomia, né, teórica de 436 km e tem uma bateria de 95 kWh, lembrando que esse carro é bem maçudo, né, ele tem 2.720 kg. Eu, fazendo uma regra de 3 aqui, eu gasto cerca de 22 kWh para andar 100 km. Cara, daqui para Búzios dá cerca de 200 e poucos quilômetros, vamos arredondar para 200. Atualmente eu estou pagando ali o quilowatt-hora na minha casa cerca de 1,2, R$1,20, já com impostos e tudo. Isso daria cerca de R$26 para rodar 100 km. Dobra 52, bota R$60. Ou seja, com uma realeza dessa, um carro de menos de 6 segundos 0 a 100, suspensão pneumática, tudo quanto é tecnologia possível, grande, maçudão, gastar R$60 para chegar a Búzios, esquece, né? Não contabiliza. Então, bem interessante. Mas, bom, vou falar dos equipamentos da máquina, só que antes de mais nada, né, a gente tem que citar, homenagear, né, essas lindas rodas Aro 21, pneus 265/45, assim, chega a ser assustador, mas muito bem, né, harmonizado com o carro que é. Esse carro, assim, é uma coisa que eu acho muito interessante, que apesar de ele ter um desenho exclusivo por ser e-tron, ele não tem cara de elétrico. Eu adoro esses carros elétricos que não tem cara de elétrico. E aí a diferença, né, no caso dessa versão que é a Sportback, é justamente aqui, né, que tem essa pegada SUV coupé, que dá aquele ar um pouco mais esportivo. Não que a outra, né, o modelo SUV, eu tenho um aqui ao lado, ó, não seja, né, ainda mais nessa cor preta aí. Mas enfim, é bem bacana, mas eu acho que isso aqui, eu particularmente gosto mais. Essa linha Sportback, na realidade da Audi como um todo, ela tem dado certo, tem vingado bastante, justamente por isso, essa conversa entre o tradicional e o esportivo, enfim. Então, até me perdi. Esse carro tem elementos de esporte, tem elementos clássicos, tem elementos arrojados. Eu me amarro. Quem conhece, acompanha as matérias, sabe que eu não exploro muito essa parte de carroceria. Mas é muito legal você ver, por exemplo, ó, esse símbolo S-Line aqui, que confere a esportividade ao veículo. Estou vendo aqui, ó, as protuberantes aqui, ó, sensor dianteiro de estacionamento. Obviamente tem traseiro também. Entrada aqui, essa entrada de ar aqui, ela né, não serve para nada, porque o motor elétrico, né, não precisa do arrefecimento assim como a gente conhece. Enfim, basicamente isso. Vale citar, né, essa parte aqui de carregamento. Aliás, esse carro tá aberto. Olha aí, muito interessante. Sendo que, inclusive, ele também tem do lado de cá. É uma coisa até curiosa. Por quê? Porque dependendo do que você parar, você não precisa manobrar o carro para poder chegar à tomada de carregamento. Então, ajuda bastante. Faróis Matrix LED. Enfim, e por aí vai. Vamos entrar logo nesse cockpit. E aí você vê o seguinte, é um carro premium, óbvio. Então eu tenho soft touch em praticamente tudo. Tenho aqui o soft touch, aço escovado.
tem essa linha aqui, né? Esse filete aqui que acende. Você tem alcântara, couro, aqui plástico duro, obviamente não precisa ser soft touch aqui embaixo. Bancos com memória, tô vendo aqui, ó, olha que bacana, coisa linda. O que mais? Deixa eu ver aqui ainda em pé, dá para ver o desenho do couro, que não é o mais macio, mas sinceramente nem pode ser. Por quê? Porque é um carro esportivo. Então assim, a maciez exacerbada do banco perde um pouco, né? Eu acho que a tocada. Então tô viajando, né? Gente, vamos dar uma partida aqui. Aliás, sistema keyless, né? Eu não precisei botar a chave ali. Ó, o banco foi para minha posição. Tô com a musiquinha quando ligou. E ó, como é que eu sei que ligou? Por quê? Cara, o que foi? Acionamento ativo. Ah, tá. Enfim, vamos lá. Então uma coisa que eu tô achando muito interessante é que o painel assim é um painel até tradicional. Eu acho isso bem bacana mesmo. Mas por mais mesclado que seja, tem um soft touch aqui. Eu tenho aqui algo que eu não defino, mas é muito bonito. Eu tenho aqui black piano, aço escovado. Muito legal mesmo. Alguns controles aqui. E, enfim, olha, sinceramente, aconchegante. Essa na manopla aqui do câmbio é interessante, porque você tem, olha aqui, ó, é uma marcha só, né? Todo carro elétrico é uma marcha só, uma para frente, uma para trás. Mas aí, curiosamente, você tem pedal shifts aqui. Sérgio, pedal shifts? Não, na realidade, apenas aletas. Por quê? Não é para trocar marcha, e sim para controlar a regeneração do veículo. No mais, que a gente tem aqui, vamos lá. A tela aqui configurável, aqui também configurável, sendo que espera aí que esse carro ainda não foi configurado. Então você tem aqui um GPS nativo, você tem sistema de câmeras, você tem assim monitoramento do carro como um todo, ó, carregamento de eficiência, parte de bancos, ou aqui esse carro tem suspensão pneumática, então você tem níveis da suspensão, modos de condução, enfim. Isso aqui começa e não termina. Pareamento é por CarPlay e Android Auto, sem fio, câmera 360 graus, obviamente, né? Você tem tudo que você imagina. Isso é um carro premium, então assim, num bom sentido da palavra, ele não faz mais do que obrigação. Freio de mão eletrônico, auto hold e por aí vai. Som premium, assinado. Olha, teto solar elétrico, demais, tomada para tudo quanto é lado, muito interessante mesmo. E aqui, ó, o carro tá travado, tá. E aqui, ó, vou mostrar. Na traseira, eu nem falei, o ar-condicionado é quadrizone. Olha aqui, ó, digital atrás também, tem mais tomadas ali, 12 volts, USB-C, muito espaço interno, enfim, Isofix, apoio de braço, porta-copos, enfim, um carro premium com uma tocada esportiva. Eu sinto que o banco realmente não é aquele banco macio de estilo, né? As banheiras americanas, não. É um banco firme, mas não é duro demais. Ele consegue fazer a ponte. E mais aqui projetando a luzinha também de boas-vindas. E, óbvio, é um esportivo familiar. Então tem bastante porta-malas. A gente está falando de 555 litros. Sinceramente, cabe um carro aí atrás. Confortável, tecnológico, bonito, eficiente. Audi e-tron Sportback. Te esqueci um detalhe muito importante que esse carro tem, que é o fechamento sucção. Isso é muito legal.